Perguntaram sobre glutamina, né? Vamos lá, um dos suplementos mais populares que existem é a glutamina. E ao mesmo tempo um dos suplementos menos compreendidos. Muita gente usa glutamina, por exemplo, para ganhar massa muscular. Glutamina não serve para ganhar massa muscular. Isso foi baseado em estudos em laboratório, onde você dá glutamina para a célula muscular in vitro, dentro do tubo de ensaio, e a célula muscular cresce. Então, erroneamente, as pessoas pensaram que se crescia in vitro, dentro da célula de laboratório, a pessoa tomando a glutamina teria hipertrofia muscular. Mas acontece que a pessoa não tem hipertrofia muscular. Por que a pessoa não tem hipertrofia muscular com a glutamina? Porque quando você toma glutamina, quase toda aquela glutamina é usada pelo teu intestino. A glutamina que não for usada pelo seu intestino, ela acaba sendo usada pelo seu sistema imunológico e sobra muito pouca glutamina para o seu músculo. Ou seja, a glutamina não serve para ganhar massa muscular, embora ela seja muito importante para os músculos. A glutamina é um aminoácido não essencial, ou seja, o nosso corpo é capaz de produzir glutamina. Então, o nosso principal produtor de glutamina é o músculo, ou seja, o músculo gasta energia para produzir glutamina. Se ele tem bastante glutamina disponível, ele não precisa gastar energia para produzir glutamina, ou seja, ele poupa energia, ele consegue hipertrofiar, ele consegue crescer. Você pode ingerir a glutamina isolada como aminoácido, e você pode ingerir a glutamina dentro de proteínas. A glutamina dentro de proteínas, ela não penetra dentro da célula intestinal como glutamina, ela penetra como dipeptídeo, como um grupo de 2 aminoácidos, e dali ela é absorvida para o corpo. Mas quando a célula intestinal absorve a glutamina do suplemento, ela recebe uma molécula de glutamina sozinha lá dentro, sem nenhum aminoácido, e ela não resiste. A célula intestinal, quando vê uma glutamina sozinha, que é a glutamina do suplemento, ela não resiste, que é aquela glutamina para ela. O que ela faz com aquela glutamina? Ela usa aquela glutamina para produzir energia, ela usa aquela glutamina para se defender do estresse. Como é que ela se defende do estresse? Ela se defende do estresse produzindo mais glutationa, e ela usa aquela glutamina para produzir ácidos nucleotídeos que são importantes para DNA, RNA, síntese de proteína, síntese de um montão de coisa. Ou seja, a célula intestinal adora a glutamina. Ela usa a glutamina como energia, usa a glutamina para se defender do estresse produzindo glutationa, e usa a glutamina para produzir DNA e outras coisas, para gerar o anabolismo, o crescimento daquela célula intestinal. Ou seja, a glutamina é o aminoácido e é o suplemento para o intestino durante o estresse. A gente já falou da glutamina e explicou que a glutamina suplemento é diferente da glutamina alimento. A glutamina alimento está em diversas proteínas. A glutamina suplemento está só nos suplementos de glutamina. Agora vamos sair um pouquinho da glutamina e vamos para o intestino durante o estresse. A principal via de comunicação do nosso corpo com o mundo é o intestino. E o intestino, quem vê o lume intestinal sabe que, na verdade, ele tem vilosidades que são... E essas vilosidades têm microvilosidades, como se tivesse... É como se fosse... Pensa nas cerdas de uma escova ou de um pente. É como se fossem as cerdas da escova do pente. Para que serve aquelas cerdas todas? Para aumentar a superfície de absorção, de forma que você tenha a área de uma quadra de tênis dentro de uma barriga humana. Para isso que serve a vilosidade. Com isso você maximiza a absorção de nutrientes. É muito frágil. Manter a integridade de uma única camada de células, que é o necessário para ter absorção, uma única camada, vocês sabem como uma célula é piquitita, é muito frágil. Ou seja, aí lá dentro você tem parasita, você tem alimento ácido, você tem bactérias gerando desbiose intestinal, você tem alergênico, você tem um monte de estresse. E tem fungo, e você só tem uma barreira de célula, que é muito suscetível. E essa barreira de célula, ela tem que fazer um trabalho, que ela tem que permitir a passagem de célula imunológica para fazer a luta contra infecções no lume do intestino, e ela não pode deixar que a bactéria entre. Ou seja, ela tem que ter também uma permeabilidade para deixar a imunidade funcionar, mas não pode ter permeabilidade demais para não gerar infecção. A complexidade da coisa. Você precisa de muita área, muito fina e muito frágil. Ou seja, você tem que ter células imunológicas extremamente ativas lá. E quando você tem uma infecção muito súbita, você precisa de ação rápida. Para você ter essa ação rápida,
Você precisa de uma rápida aumento de permeabilidade vascular e de fluxo sanguíneo para aquele local. Quem que faz essa rápida aumento de permeabilidade? Uma substância chamada histamina e outras substâncias liberadas por uma célula chamada mastócito. E os mastócitos, eles estão no nosso corpo todo, incluindo nos pulmões, e tem muito mastócito no intestino. O que o mastócito está lá fazendo? O mastócito está lá justamente para essa situação de estresse, como por exemplo um alergênico, um envenenamento. Todo mundo conhece o cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol ele é produzido pelas glândulas adrenais em resposta a um outro hormônio da hipófise chamado ACTH. Esse hormônio da hipófise chamado ACTH é produzido em resposta a um hormônio cerebral chamado CRH. Então, CRH é um hormônio de estresse. O CRH também está no seu intestino. Quando você tem um estresse súbito, o teu CRH é liberado no seu intestino pelo nervo vago. Essa liberação ativa os mastócitos que geram um aumento súbito de permeabilidade intestinal pela liberação de histamina. Ou seja, estresse faz com que você libere histamina no seu intestino, que aumenta subitamente a sua permeabilidade do intestino. Esse aumento de permeabilidade do intestino, ele pode levar, por exemplo, a doenças inflamatórias crônicas, doença coronariana, doenças autoimunes e por aí vai. Intestino permeável significa um montão de inflamação. Um montão de inflamação significa lesão dos enterócitos, das células de revestimento intestinal, naquele campo de batalha. E aí nós vamos fazer as estratégias para diminuir a permeabilidade intestinal. Nós temos várias estratégias. A primeira delas é mastigar bem o alimento, que se você mastiga bem o alimento, ele é bem digerido. Se ele é bem digerido, não tem inflamação, então você já faz uma certa proteção. Além disso, você pode ter uma dificuldade de produção de enzimas digestivas. Nesse caso, a suplementação de enzimas pode te ajudar. Você pode ter uma deficiência de produção de ácido, acontece principalmente em idosos. Na deficiência de produção de ácidos, a suplementação de ácido, como por exemplo betaína HCl, vai te ajudar. Isso tudo pode diminuir a proliferação de bactérias no teu intestino, você ficar menos inflamado e ok. Mas e no momento do estresse? No momento do estresse, vamos dizer que você sabe que você vai passar por estresse. Você é um profissional de saúde que vai dar um plantão. Você é uma pessoa que trabalha com viagens e vai perder noites e noites de sono, comer besteira em avião, mudar fuso horário. Você está passando uma situação familiar terrível. Vamos lá, você perdeu o seu emprego. Você é um maratonista que vai correr uma maratona e aquilo ali é um estresse fenomenal no intestino. Tudo isso pode aumentar a permeabilidade do teu intestino e ao aumentar a permeabilidade do teu intestino, te adoecer. E quais são as estratégias para você se prevenir desse estresse? Vamos dizer que você vai tomar um antibiótico. Antes de tomar um antibiótico, você pode tomar junto glutamina e se quiser melhorar, pode tomar glutamina com cúrcuma, que é um outro anti-inflamatório intestinal maravilhoso. Vamos dizer que você vai, como eu falei, fazer 60 horas de plantão seguido. Toma uma glutamina que você vai ver que você vai ficar menos doente, tá? Vamos dizer que você vai comer um fast food, uma festa de aniversário, não recomendo isso não, mas vamos dizer que você vá. A glutamina ela vai te ajudar a diminuir a permeabilidade do teu intestino no estresse. Vamos dizer que você esteja doente, que você vai fazer uma cirurgia. A glutamina vai diminuir a permeabilidade do teu intestino durante o estresse. Nesses momentos de estresse, a glutamina vai estar lá para alimentar a sua célula intestinal, para aumentar as defesas dela com a produção de glutationa, e ela vai estar lá também para melhorar a recuperação daquela célula intestinal, ajudando aquela célula intestinal a produzir DNA, RNA, proteína, etc. Ou seja, a glutamina é fundamental. Tem várias marcas de glutamina boa. Eu indico muito a Glutamaster C da Dr. Fush, que ela tem a glutamina com a vitamina C, com fibras probióticas e com a cúrcuma. Então eu acho ela assim, um suplemento assim, super completo para a imunidade, para o intestino. A glutamina então ela é fundamental justamente para essa questão do estresse. Então antes do momento do estresse, vamos lá, você vai correr uma maratona. Toma glutamina antes da maratona, não precisa tomar todo dia não. Você vai tomar um antibiótico. Toma glutamina junto com o antibiótico. Você vai dar um plantão de 48 horas. Toma glutamina junto com o plantão de 24 horas. Você vai... Qualquer situação de estresse muito grande, qualquer situação de estresse muito aguda, a glutamina vai te ajudar
Isso não significa que você precise tomar glutamina todo dia. A glutamina, para quem não está numa situação de estresse, ela não faz essa diferença toda. Mas tem pessoas que vivem numa situação de estresse. Vamos dizer que você tem a doença de Crohn, que você tem a doença de síndrome do intestino irritável, que você tem a SIBO, que você tem a infecção por fungos do seu intestino. Teu intestino está sofrendo. A glutamina vai ser boa para ele. A asma, vamos lá, alguém falou da asma. A asma é uma doença onde você tem degranulação de mastócitos. Mas a glutamina ela vai estar agindo no seu intestino. Se a sua asma está relacionada a algum alimento que você comeu que ativou esse sistema, a glutamina pode te ajudar. Agora, se a sua asma está relacionada a esforço físico, está relacionada ao frio, está relacionada ao pólen, aí a glutamina não vai te ajudar. A glutamina vai ajudar a proteger o seu intestino durante situações em que não você, mas o seu intestino esteja estressado. É para isso que ela vai se funcionar. Eu acho o Glutamaster C maravilhoso porque ele vem junto com cúrcuma, vem junto com vitamina C e com fibras prebióticas. Ou seja, eu acho ele um suplemento top do top do top do top de linha para intestino, mas não é a única glutamina, você pode também comprar outra marca e tomar apenas a glutamina isolada. Se você for comprar o Glutamaster C, usa o cupom DINDO, que mais da glutamina, algumas outras glutamina interessantes para doença autoimune, né? Porque todo autoimune tem intestino permeável. Todo intestino permeável pode se beneficiar com a glutamina. Fibromialgia pode ser que ajude, tá? Mas você acreditar que você vai melhorar da tua fibromialgia só porque você está tomando glutamina é um pouquinho longe, embora provavelmente ela vá te ajudar. A glutamina, vamos lá, você pode tomar glutamina em jejum, eu recomendo. Tá? Até porque o teu intestino vai se reparar quando você estiver em jejum. Quando você estiver comendo, ele vai estar trabalhando. E ninguém descansa e trabalha ao mesmo tempo. Tá? Então eu recomendo que se tome a glutamina em jejum. A principal indicação da glutamina é pro intestino estressado. Pode ser diarreia, pode ser constipação. Você tem que saber que o teu intestino está sob ataque. Que o teu intestino está sob estresse. Então é isso, gente. Está dado o recado. Boa noite.